Fala pessoal, estamos começando mais uma entrevista aqui no Centralcast. Eu tô muito animado. Hoje a nossa entrevistada é uma pessoa que é daqui da igreja já faz anos. É uma pessoa que nos ajuda em relação a perdão e reconciliação. Ela que é a nossa evangelista, com vocês, evangelista Cleo Souza. Olá, boa tarde, tudo bem, Léo? Então, gente, hoje a gente vai fazer uma entrevista muito legal, porque muitas pessoas não conhecem, né? E eu acho sempre importante ressaltar isso, porque tá chegando várias pessoas novas aqui na nossa igreja, inclusive tu tá vendo, né? Muita gente nova, tipo assim, não conhece quem nós somos, a nossa história, só vê a gente aqui dentro e acha que sempre foi do jeito que foi, mas, gente, não era assim. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um testemunho pra contar, e hoje eu queria perguntar pra você, Cleo, como é que isso tudo começou? Você já sonhava em ser evangelista? Nunca! Nossa, quando isso foi muito, muito lindo, assim, esse dia que eu recebi essa notícia. Eu tinha ido para o hospital, que eu ia fazer uma cirurgia. Eu fui para remover 2 tumores na garganta. E Deus fez um milagre. E eles diminuíram para 4 milímetros e eu não precisei operar. Foi um milagre. Já estava na mesa de cirurgia e tudo. Aí eu falei, era a inauguração da congregação de Garatucaia e eu estava com muito desejo no meu coração de estar presente, né? Enfim, eu vim embora correndo, me arrumei e falei, Júnior, vamos partir para Garatucaia. Cheguei lá, foi muita alegria. E no final da festa, o teu pai me chamou, né? Chamou o Maurício e falou, ó, tem uma novidade para contar para vocês, mas ainda é surpresa, não conta para ninguém. Aí deu a notícia, eu chorei muito. Mas nunca imaginou assim, Nunca. Gente? Que doideira. Nunca, né? Porque tem um processo, né? Tem o diaconato, né? E depois você vai, sei lá, evangelista, porque a gente aqui não tem missionário, né? Vai para o evangelista, né? Depois vem o homem, vai para o presbitério, né? E eu, assim, nossa, foi uma surpresa. Presente de Deus na minha vida. Ô, Cleo, mas me conta, como é que você foi parar em Conceição de Jacareí, gente? É uma pergunta que não quer calar. Eu sabia que Como foi essa história toda? Chegou até aqui. Então, que você é de São Paulo. Sou de Itacoaxetuba. Ah, não. Gente. Eu adoro quando fala essa palavra. Fala aí o lugar. Itacoaxetuba. Muito Fala bom. rápido. E é onde mesmo? Roraima? São Paulo, Leão. Não, mas lembra que tu falou que tinha uma família lá em... Não, então. Eu nasci no Piauí, em Picos. Picos e Tainópolis. Aí foi pra São Paulo. Aí fui pra São Paulo. Fiquei em São Paulo até meus 24 anos, até conhecer o Maurício Júnior, meu esposo. E vim pra cá. E como é que foi, Cleo, pra você? Tipo, sair de uma grande cidade e vir pra uma cidade, um bairro, né? Pra falar a verdade. Nossa, assim, quando a gente começou a namorar, eu sempre gostei de vir aqui. Eu gostava. Vinha já na igreja. A gente namorando, eu sempre frequentava com ele aos cultos. E quando eu vim morar, o primeiro mês foi lindo, maravilhoso. O segundo mês também. O terceiro já comecei a ficar maluca. Me sentindo numa bolha de vidro, parece que eu estava sendo uma redoma, porque eu saí de uma cidade grande, onde tinha tudo muito próximo, e vim para Conceição de Jacareí, eu me senti numa bola de vidro, onde eu não tinha muita liberdade, não tinha muito o que fazer, saudade da minha família. Aí eu entrei numa crise mesmo, que eu já tinha várias crises, né? E assim, saí de lá e vim para cá, tudo novo, família nova, gente nova. Foi muito difícil. E eu imagino, Cleo, e outra coisa também, e quando você chegou, foi assim que você chegou que abriu a academia? Não. Gente, a Cleo tinha uma academia, olha, é outro ponto que ninguém novo aí deve saber direito. Quando eu cheguei aqui, eu era manicure lá. Desde muito novinha, eu gostava de fazer unha. Não era, assim, eu tinha minha outra profissão, mas eu gostava de fazer unha. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer unha, porque eu não queria ficar só dentro de casa. Eu vinha de uma vida muito corrida. Eu trabalhava no centro de São Paulo, na 25 de março, então eu tinha uma vida muito corrida. E quando eu cheguei aqui, não tinha nada para fazer, só um bebê,
que eu criava, né, o dia inteiro cuidando do Rafael, bebezinho. E eu queria fazer outras coisas, assim, porque eu era uma mulher muito ativa. E eu comecei a fazer unha das meninas, aí fui pro salão da Andréia Lúcia, aí comecei a fazer unha da tua avó, das tuas tias, de todo mundo, assim, da igreja. Começou a gostar da maneira que eu trabalhava e comecei a fazer unha de todo mundo. Aí abri um salão. Aí abri um salão ali perto da sua casa, uma lojinha pequenininha, que hoje é o salão da Dona Lucy, né? Sim. Ali antes era meu salão. Aí fiquei ali, acho que um ano e pouco ali. Só que, assim, a minha demanda era muito grande, filho pequeno, aí tive que sair para cuidar do Rafael. E também tinha a Monique, que eu sempre tinha que estar indo ver a Monique em São Paulo. Ela sempre estava aqui. Então, tinha o Maurício também, tinha uma vida de casada. Casa, tudo novo, né? Aí eu comecei a ficar em casa. Depois de um tempo, eu comecei a cursar Educação Física. Aí, depois de 4 anos, eu abri o estúdio com uma amiga. Ah, tu cursou Educação Física aqui? Já era casada? Isso, na Moacir. Gente, eu achava que tu já tinha vindo de São Paulo com Educação não. Física. E tu já queria antes Educação Física ou foi? Eu não queria. O que aconteceu? O Maurício, ele tinha um sobrepeso muito grande. Gente, muito bom. Aí, ele começou a me incentivar. Aí a gente caminhava e ele começou a conversar comigo. E eu fiz porque eu queria ajudar muito ele, sabe, Liel? E quando eu comecei a trabalhar na academia, ele foi malhar na academia e começou a emagrecer. Então, aquilo foi um incentivo para ele. E para mim também. Porque... Gente, que doideira, eu não sabia disso, não. Porque, gente, eu vou colocar umas fotos do Maurício Júnior, como é que ele era, né? Que o presbítero Maurício, a gente, olha, agora é normal. Ele tinha 151 quilos. Gente, muita coisa. E, Cleo... E eu 90. 90? Cheguei a 90 quilos por conta da vida. Eu era muito magrinha. Quando a gente começou a namorar, eu vestia 36. Mas esse período de transição, eu engordei muito, Eliel. Eu fui a 90 quilos depois do Rafael. E outra coisa também, dá muita... Não sei se é ansiedade quando você começa num lugar assim totalmente novo. Dá um negócio, Muita né, de ficar mais em ansiedade. casa, né? Muita ansiedade, daí eu comia igual uma louca. E outra, gente, a Cléo também faz uma lasanha que é maravilhosa, Isso, então... aí eu fazia lasanha pra todo mundo. Nossa, toda hora a gente comia lasanha lá. E, Cléo, e na academia, por que fechou? Como é que foi esse processo todo? Então, Eliel, desde que eu aceitei Jesus como salvador da minha vida, ele sempre usava pessoas para falar que ele tinha um propósito na minha vida, que ele tinha a chamada para mim. E as pessoas chegavam e me falavam assim, olha, Jesus vai te usar nessa área. Eu falava, povo louco, povo maluco, nada a ver. Jesus não vai usar uma mulher como eu nunca. E todas as vezes que eu saí e abri mão do comércio, do empreendedorismo, eu saí para viver a minha chamada com Deus. Só que eu oscilava muito na minha chamada. Uma hora eu queria, outra hora eu não queria. Uma hora estava fogo puro, outra hora estava gelo puro. E todas as vezes que eu abandonei assim, o comércio, foi para viver a minha chamada também, cuidar da minha família, ser mãe, ser esposa, né? Ser serva do Senhor. Mas sempre tinha algo no meio do caminho que impedia e eu retrocedia. E, Cléo, e como é que começou isso tudo? Tipo assim, você determinar, não, a partir de agora eu não fico nessa oscilação toda. Então, Eliel, foi em final de 2016 para 2017. Na verdade, foi em 2015 eu tive uma crise conjugal muito grande, onde eu fiquei 7 meses separada dentro de casa, mas ninguém soube, assim... Nunca trouxe esse problema para o pastor, falar que eu estava separada dentro de casa, mas o meu marido... E eu era igual sol e lua. Um chegava, o outro saía, a gente não... Ficou por 7 meses, não se falava dentro de casa. E eu tive uma crise conjugal a ponto de querer me separar, voltar para São Paulo, querer ir embora, largar tudo, deixar, né, ele aí. E um dia teve uma conferência de mulheres, um congresso de mulheres aqui na igreja. E acho que bispa, veio de fora, e ali ela fez um ato profético. Não foi uma bispa, minto. Foi um culto de mulheres, acho que foi a pastora Patrícia de Itaguaí. Ela fez um evento de mulheres aqui,
E ela veio, fez um ato profético, assim, e começou a falar assim, quem é casais, se juntem boca com boca, nariz com nariz. E do nada eu olhei, quem chega? Meu esposo. Eu falei, meu Deus, não acredito. Esse homem tá aqui. Não, Senhor, não faz isso comigo, não. Não vou botar boca com boca, não. Eu quero me separar. Chega, eu quero voltar para São Paulo, quero ter minha vida. Só que ali o Senhor Jesus falou muito forte comigo. Ele falou dentro do meu coração que ele me chamou para esse tempo, para viver como esposa, como filha, como mãe, e que ele queria uma aliança restaurada. E eu restaurei a minha aliança com ele, Eliel. Ali a gente fez as pazes, fomos embora e reatamos ali o nosso casamento. Passou-se um tempo, teve uma conferência de mulheres aqui, um congresso, que essa bispa veio. Aí ela fez um ato profético onde eu participei dos 4 dias. Eu tinha, né? Aí eu voltei a abrir o comércio, abri uma estética, e eu cedi esses 4 dias para ajudar todas as mulheres da igreja a fazer cabelo, unha, se arrumar ali. E no último dia ela olhou para mim e falou assim, 7 de setembro, Deus manda te dizer que você vai organizar um casamento. Falei, eu? Tá maluca, essa mulher tá doida. É você. E esse casamento vai ser profético, mas vai ser tudo como se você estivesse casando mesmo, noiva, vestido, tudo. Eu falei, meu Deus. E eu sempre fui assim, Eliel, se eu pegar algo para fazer na casa do Senhor, eu quero dar o melhor, o máximo. Eu gosto muito de fazer as coisas com excelência pro Senhor. Porque Ele faz com excelência pra gente, não é verdade? E ali eu dei meu máximo, saí correndo daqui, correndo dali. Eu e a Hebe fomos buscar, arrumei vestido em Angra, fomos buscar vestido em Angra. E, enfim, cheguei lá, a noiva era uma irmã aqui da igreja, arrumamos ela tudo bonitinha. E eu falei assim, essa mulher com 4 vestidos e eu apenas com um sonho. Ela falou assim, você tem um sonho que eu? Eu falei, eu tenho um sonho de casar na igreja, porque eu já era casada no civil. Aí ela falou assim, você tem sonho de casar na igreja? Por que não casou ainda? Eu falei, por conta da condição, né? Aí ela foi e falou assim, espera um minuto. Aí ligou pro pastor, arrumou a ata, arrumou tudo e falou assim, se prepara que você vai casar. Eu falei, meu Deus, essa mulher é realmente muito louca. Como que eu vou casar? Meu esposo tá no mar, nunca vai chegar tarde, não tem como. Aí ela foi e falou assim, eu estou orando e ele vai chegar na hora. Foi muito engraçado. O Felipe colocou meu vestido de noiva, fomos para casa para me arrumar e ele me trazer. Quando a gente parou o carro em casa, que ele olha, Cleo, olha quem tá chegando, o Maurício. Meu Deus, na hora. Escondeu o vestido debaixo do banco, amassando tudo, Felipe. Aí ele falou assim, não sei o que vai fazer, eu vou voltar com o vestido pra igreja, você inventa alguma coisa, depois você fala comigo. Aí eu falei, Maurício, falei, Júnior, que eu não chamo de Maurício, falei, Júnior, a gente foi convidado para ser padrinhos de uma pessoa lá da igreja, que é um ato profético, só que ela não sabe. Aí ele, não, tudo bem. Eu tenho certeza, machuquei meu pé. Ai, Cleo, vim cansada. Tem certeza? Eu falei, tem. Tua roupa tá passada. Ele tem que ir de diácono? Eu falei, tem, porque... De diácono. Tem que ir de terno, de gravata, você tem que ir assim. E eu vou com esse vestido aqui. Aí botei um vestido bonito, né? Ele falou assim, meu Deus, mas teu cabelo tá todo molhado. Eu falei, não tem problema. Só que chegando aqui, as meninas já estavam todo mundo no banheiro me esperando. Foi em 15 minutos, secaram meu cabelo, me arrumaram toda. E ela fez o ato profético. Aí no final o teu pai falou que aquilo era um ato profético, mas que agora ia ter um casamento de verdade. E foi na hora, assim, ele nem sabia. Maurício, levanta que você vai casar. Ele, eu? Gente. A igreja, assim, eu acho que tinha umas 500 pessoas. Tava muito cheio. Eu lembro daquele dia. Você nega. Não, eu lembro que me falaram, Léo, prepara a música de casamento. Só falaram assim, e foi uns 10 minutos antes do culto. Só que eu tinha acabado de fazer uma playlist pro outro casamento que teve. Aí eu falei, gente, o que eu vou colocar? Aí, na hora, teve até marcha. Aí, gente... coroinha... Foi tudo assim na hora. Meu avô que entrou contigo, aí, né? eu liguei pro meu pai não tem condição de não, tá maluca? Não vou chegar a tempo. Eu falei, então vai ser o seu Zezinho. Aí liguei pra ele, minha filhinha, com muita honra. Aí arrumamos ele bonitinho, ele já tava me esperando, aí entrou. Assim, todo ano, quando esse vídeo... o Facebook lembra, eu faço questão de postar, porque assim foi lindo. Aí, Ariane, você vai cantar esse louvor? Ela, meu Deus, eu tô toda suja, eu nem vou em casa. Eu falei, não, eu trago roupa, ensaia, fazendo ensaiando o louvor. Eu quero esse louvor aqui. Ela, meu Deus. E foi lindo. Ai, muito legal, né? E foi um marco, né, Cleo? Assim, a gente
passa tanta coisa que... Gente, a gente já viveu tanta coisa aqui dentro da igreja que a gente nem consegue lembrar de tudo. Mas, nossa, esse dia foi muito legal. Eu lembro que foi muito legal mesmo. Felipe fez meu book. Eu lembro. Tenho várias fotos. Eu vou colocar essas fotos do casamento que estão muito legais. E, Cleo, e como é que começou, assim, essa questão do perdão e reconciliação na sua vida? Aí veio essa parte. Aí casei, né? E em 2017 foi meu casamento. Em 2019 já estava caminhando com Jesus. Já estava, sabe, fazendo tudo, Eliel, que ele queria que eu fizesse. Renunciando, largando, sabe, seguindo me afastando, princípios. tudo que me afastava da presença dele. Aí em 2019 eu descobri que estava com câncer. Aí, quando eu descobri que estava com câncer, que foi o baque. O baque, né? Foi. Aí, nesse momento, o Senhor falou comigo que Ele queria trabalhar de dentro para fora. Que Ele não ia me curar só o externo, Ele queria me curar internamente. E que aquilo que eu estava vivendo externamente, que a minha pele, né, estava expondo para fora, era tudo que eu vivi de raízes de ressentimento na minha vida inteira. E ele começou a ministrar isso comigo. E um belo dia eu estava vendo o Instagram e tinha uma pastora que ela estava dando um curso, né? Era o caminho do perdão. E eu falei, opa, vou fazer isso daí. Aí eu fiz. Só que depois eu não tinha como continuar, porque era pago. Aí eu continuei, fiz o pago, e desse pago eu me formei como mentora, mas aí eu comecei a viver, porque, tipo, nas mentorias, Eliel, ela foi descobrindo coisas dentro de mim que eu tinha guardado, e ela falava assim, minha filha, tem alguma coisa aí, vai falando. E eu comecei, até o questionário que hoje eu, no curso, hoje eu dou para os meus alunos, ela ali descortinou muitas coisas na minha vida, que ela falava assim, ó, você ainda tem que jogar isso aqui fora. Cleo, você ainda tá com problema aqui. Cleo, você tem que perdoar aqui. Cleo, libera perdão para essa pessoa. Tem que ir assim. Então, ela me ensinou muito, Eliel. Ela me ensinou demais. Sabe? E você fez esse curso com 100% assim do coração ou você entrou com medo? Ai, como é que vai ser isso daqui? Eu fiz com 100% do coração. Já sabia que queria... O começo, assim, as 3 primeiras aulas, eu entendi que eu precisava. Porque eu falava assim, eu já perdoei, não tenho que perdoar mais ninguém, tô bem, Jesus já me perdoou. Só que não, eu entendi que perdão é todo dia. É todo dia. E é uma mesa, né? É uma mesa. Que é que todo dia, ele espera... Logo quando a gente acorda, ele já tá esperando a gente, né? Ele já tem um monte de demandas pra gente. E a gente começa dizendo assim, Senhor, muito obrigada. Deus, mais um dia você me concede. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aí, que dia maravilhoso, profetizando um dia abençoado, só que no meio do caminho, ele não ouviu você sentar e orar, se ajoelhar e orar, ler a palavra, conversar com ele. Você esqueceu, né? Ele um pouquinho. E começa as suas demandas do dia a dia e começa a fazer um monte de coisa que desagrada, entristece. É verdade. Fala que não vai mais falar isso, vai lá e fala. Não vou mais fazer isso, vou lá e faço. Aí encontra alguém que você precisa liberar o perdão, aí você cruza para outra calçada. Tá dentro da igreja, tem que acertar as contas com alguém, não acerta. Vai mudando, sabe? Procrastinando, mudando de opiniões dia a dia. E isso eu tinha muito comigo. Eu falava assim, Senhor, eu vou olhar para fulano e vou pedir perdão. Aí, quando chegava em frente de fulano, eu falava, aí é ruim, hein? Pedir perdão, tá maluco? Vou nada. Aí isso entristecia o coração dele. Ele falava assim para mim, Cleo, mas tu não falou que ia pedir perdão? Cleo, tu não falou que não ia mais fazer isso? E eu falei, é verdade, Senhor, me perdoa. Aí, às vezes, até no dia a dia, eu coloco o propósito. Eu falo, amanhã eu vou acordar e vou fazer um jejum. Quando chego de manhã, eu esqueço, tomo café. Cleo, você não falou que ia fazer um jejum, um propósito? Eu falei, meu Deus, esqueci. Perdão. Todo dia tem que ter perdão. Todo dia. Eu acordo e falo assim, hoje eu vou manter calma, não vou me estressar, daqui a pouco explodo. Acontece alguma coisa, me estressei e falei, Senhor, me perdoa. É perdão todo dia. Não é só perdoar quem te feriu, quem te magoou.
Então, quando eu descobri que eu estava enferma, que eu estava com câncer, eu nunca culpei Deus, nunca culpei as pessoas. Eu disse, meu Deus, isso tudo que eu estou vivendo, a culpa foi minha. Eu estou colhendo as consequências de tudo que eu fiz de errado. Tanta raiva, tanto ódio, porque eu era muito amargurada e ressentida, Eliel. Eu tinha muita raiva. As coisas que me aconteceram desde a minha infância, sabe? Desde quando eu morava na roça até os meus 25 anos, eu sempre queria culpar as pessoas, a humanidade, por conta de coisas que eu vivi. E eu entendi, Jesus me mostrou que aquilo tudo, ele estava me preparando para viver o que ele tinha para mim. Hoje eu só estou aqui, e só sou hoje, para honra e glória do nome do Senhor, uma evangelista, porque eu passei por esse processo. Se eu não passasse por esse processo, eu não tinha o que contar. Se eu vou contar tudo, a gente vai ficar aqui nesse podcast aqui o dia inteiro. O dia inteiro. Mas muitas pessoas dentro da igreja viram quem eu era. Viram a Cleo explosiva, ignorante, boca suja. Gente, como eu falava palavrão. Eu falava, meu Deus, purifica a minha boca. Porque como é que tu vai usar uma mulher que tem uma boca tão suja igual eu? E assim, se você fizesse algo pequenininho comigo, pra mim você já morreu. Eu olhava pra você com tanto ódio que pra mim tava morto. E Deus me curou dessas coisas, sabe? Hoje estou em processo de transformação, porque ninguém tá perfeito, senão eu já tinha me levado, né? Cleo, eu lembro que quando eu comecei a fazer... Gente, eu fui aluno da Cleo, tá? Em Perdão e Reconciliação. Eu lembro que eu falei, Cleo, eu vou ficar vindo de óculos escuros. Eu cheguei a falar isso contigo? Eu só vinha com óculos escuros falando da Cleo. Mas você só vinha de óculos escuros porque eu comecei... Eu já fiquei chateada. Eu falei assim... Eu falei, eu vou esperar o próximo domingo e vou ver que história é essa de óculos escuros. Aí eu falei, eu sempre de óculos escuros. Eu falei, qual é o teu problema? Aí eu falei, Cleo, eu tô chorando, eu fico chorando. Será se eu tô falando alguma coisa? Eu falei, Senhor, eu tô pregando aqui o que tá na apostila. Eu tô ensinando, tô pregando, tô ensinando. Não tô falando heresia, é palavra de Deus. Esse menino... Qual que é desse menino? Chorando, gente, chorando. Eu lembro que porque a aula toda era baseada na carta de Paulo a Filemon. E tipo assim, gente, tinha certas horas ali que eu entrei também com esse pensamento. Não, eu não preciso perdoar ninguém, eu não preciso perdoar nada. Não só você, todo mundo eu acho que todo assim. mundo chegou assim. Aí depois eu fiquei pensando, gente, eu preciso também me perdoar, preciso perdoar tantas pessoas que às vezes a gente pensa, isso é bobeira, e não é. Não é. E como é que foi isso na sua vida, Cleo? De tu chegar, tipo assim, depois desse curso e perdoar, foi tranquilo? Depois? Eu primeiro fui curada, né, Eliel? Eu primeiro me perdoei. Porque, como você estudou ali, primeiro você tem que perdoar a si mesmo, para depois você conseguir perdoar as outras pessoas. Eu comecei a fazer, eu e o espelho, fazer essa, igual tá aqui, eu e você, né, conversando. Eu comecei a fazer essa conversa. Me perdoar. E eu ia para frente do espelho e me perdoava. Aí, às vezes, eu tava assim, cabisbaixa, né? Malzona, eu ia pra frente do espelho, dava 2 tapas, falava, reage, mulher. Acorda, você já é perdoada, eu já te perdoei. Aí comecei a pedir perdão para as pessoas. Inclusive, a pandemia, quando veio, todo mundo achou que ia morrer, não é verdade? Sim. Eu saí pedir perdão pra um monte de gente. Não sabe se vai estar viva amanhã. Aproveitando que já tava cursando, tava, né, me preparando pra ser mentora, e eu falei, gente, preciso sair pedindo perdão. Aí eu mandava mensagem, encontrava na rua, eu comecei a pedir perdão pra um monte de gente. Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam, gente, é que hoje eu tive encontro com Deus, eu sou uma nova criatura, eu tô sendo transformada a cada dia e eu quero, sabe, viver esse perdão. E você me perdoa? Em nome de Jesus, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa? E as pessoas começavam a chorar, e te perdoo. E perdão, gente, é isso, né? É muito bom. Eu lembro que nessa... Gente, eu não vou citar nomes, mas eu vou contar uma situação. Mas, enfim, eu tava nessa aula e eu passava na frente de uma pessoa e essa pessoa... Eu sempre falei, bom dia, boa tarde, boa noite e tal. E a pessoa nunca me respondia. Aí eu ficava pensando, gente...
deve ter sido por causa dessas coisas aqui. Ah, sei lá, não sei o que ela tem comigo. Até que eu cheguei lá uma vez e falei, poxa, eu posso conversar com você? Você me perdoa se eu te fiz algo mal e tal. Porque às vezes eu passo aqui e parece que tem alguma coisa acontecendo, mas ela falou. Aí falou o que tinha acontecido e tipo assim, depois dali eu falei, ai, parece que... Tira um fardo, né? Gente, aí parece bobeira, gente, por causa de um bom dia, boa tarde, mas depois dali eu fiquei pensando, gente, tem tantas pessoas que a gente precisa liberar esse perdão, não é nem só por elas mesmas, mas também pra gente ficar mais tranquila assim na vida. Eu não sei se você percebeu no curso, Eliel, que a maioria, né, das ofensas que as pessoas guardam, maioria, assim, tem as coisas que são graves, né? Mas é coisas bobas. A maioria que eu ia conversar assim, eu ficava, meu Deus, mas tá ofendida por conta disso? Minha filha, você tá há anos sem falar com essa pessoa por causa disso? Aí ela falava, era, por causa disso. E eu falava, mas isso é tão pequeno, isso é tão bobo. Ah, mas você não sabe como isso, sabe, me machucou. E eu falava assim, meu Deus. Não foi uma traição, não foi assim, tinha a traição, tinha abandono, tinha rejeição, mas tinha outras coisas que era boba. Coisas pequenas, que a outra parava de olhar para a cara da minha amiga, porque fez... Aí me contava a história, eu falei, gente... Falei, minha filha, tem coisa mais importante. Sai disso, tira esse fardo. Eu falava assim, tira esse fardo, menina, não é teu, vai ser livre. Ah, gente, e é outra coisa também, porque eu observei isso depois do curso, que tem muita coisa que é puramente inventação do diabo na nossa cabeça. São sementinhas, né? É. Que ele vai lançando. E aquele negócio de... Ficava uma brasa assim na cabeça que, caraca, por que tem? Não tem explicação. E quando eu lembro que depois desse curso, eu abri muito meus olhos nessa questão, tipo assim, gente, eu preciso ser a pessoa que vai perdoar. E a gente não pode ficar falando muito também, porque quem quer fazer vai viver, né? Porque, gente... Ah, é verdade. A gente não pode falar do curso todo, não. Meu Deus. Porque a tua experiência... Tem muitas experiências bacanas. Igual essa turma que a gente tá agora. É umas coisas que eles falam, meu Deus, tinha isso daí, eu nunca me atentei. Tem umas irmãs que falam pra mim, meu Deus, eu tô vivendo isso aí. Eu vou contar o testemunho, eu vou atrás de fulano. Eu não vou mandar o WhatsApp, não. Eu mesma vou. Porque, assim, ela achava que ela já tinha perdoado Eliel. Mas ela descobriu quando ela primeira aula, segunda aula, ela começa, sabe, ser desconstruída, né? Você entra e fala, vou fazer por fazer. Vou fazer só para aprender. Quando ela entrou, ela falou, meu Deus, eu tô sendo desconstruída. Porque ela achava que já tinha perdoado e tava... Quando começou a mexer, ela falou, não, ainda tem. É o pavio que fumega, né? E, gente, é um negócio muito interessante, porque... É justamente isso, a gente achar que tá tudo bem, mas, tipo, quando você sente algum desconforto em relação a alguma pessoa ou alguma situação, provavelmente ali precisa de uma pincelada de perdão. Porque se sentiu alguma coisa assim... Porque, cara, eu vejo muito Espírito Santo nessa questão de relembrar certas coisas, tipo assim, olha, você ainda não foi totalmente curado. Olha, isso aqui ainda tá te machucando. Não deveria, mas tá te machucando. E, tipo assim, eu acho que as pessoas precisam ter mais esse senso, né, Cleo? De, tipo assim, se sentiu alguma coisa, provavelmente ali... E você já passou por isso também? Eu já, assim, a gente começou a trabalhar o perdão com a minha mãe e meu pai. Eu e o Maurício Júnior. Sim. A gente foi para São Paulo e a gente pediu perdão, né? A minha família, assim, a gente estava tudo bagunçado, a gente não se falava direito, não tinha mais comunhão, né? E quando a gente começou a viver o perdão, a primeira coisa que a gente fez foi sentar com os meus pais e a gente pedir perdão. E hoje a minha família, nossa, inclusive a gente vai viajar para lá quinta-feira e eles não contam assim as horas para chegar logo, né, o horário da gente estar lá com eles. E a gente também, porque, Eliel, hoje a gente vive esse perdão. Mas já pensou? Imagina só na tua cabeça. Eu tenho meus pais, mas eu não ia na casa dos meus pais com o Maurício porque eles não se davam bem.
Aí era aquela confusão. Eles não vinham na minha casa porque não tinha paz. Não sabe, o Júnior não falava com eles. Mas hoje não. Essa, né, cadeia demoníaca, né? Essa prisão que o diabo havia colocado a gente, ela foi quebrada. Hoje não. Hoje a gente brinca, a gente debocha um dos outros. Tem comunhão. Graças a Deus por isso. Inclusive eu e ele também. Porque a gente também, né? Eu fiz muita coisa ruim. E ele me perdoou. Hoje eu falo assim, eu comecei a estudar o perdão e a reconciliação por conta do que eu tinha vivido. Eu queria viver um casamento saudável. Eu queria, e hoje eu vivo para honra e glória do Senhor. Hoje o meu casamento é um casamento saudável. Hoje a gente, onde um tá, o outro tá. Mas antes não. Ele tava, eu não. Ele via para a igreja, eu não. Ele era um diácono, eu não queria ser nada. Hoje não. Hoje eu acompanho ele. Hoje eu entendi o que é ser uma mulher submissa. Andar com meu esposo na mesma missão que ele. Abraçar essa missão. Amar o povo de Deus. Que eu falava, odeio esses crentes. Odeio esses crentes. Ai, eu quero ir embora desse lugar, dessa terra horrível. Mas o Senhor falava assim, eu creio que Jesus senta cruzado as pernas aí. Vai ficar mais um tempo. Ainda tem muita coisa para viver. E hoje, essa cidade, ela me abraçou, essa igreja. Eu falo que essa igreja teve muita paciência comigo. Os pastores, nossa. A tua avó me ensinou trabalho, muito. Cleo? Meu Deus. A tua avó me ensinou muito. O último ano, a gente junta, ela me ensinou demais. Quando eu fui levantada evangelista, né? Separada para o evangelismo, e ela me ensinou demais. Assim, ela falava assim para mim, quando eu comecei a ministrar assim, a palavra do Senhor, ela me chamou e falou para mim como que eu tinha que me vestir, como que eu tinha que subir no púlpito. Ela falava assim, Cleo, eu sei que na nossa igreja não tem problema com calça. Você pode usar calça, mas não tem nada mais bonito do que uma mulher com saia pregando. E ela começou a me ensinar, e eu comecei. Quando eu fui consagrada, tudo que eu falava assim, meu Deus, como eu queria. Era como se estivesse vendo ela ali, como eu queria que ela estivesse vendo que valeu a pena. Eu fiz muita raiva. Creio que tinha um dia que ela tinha vontade de me enforcar. Fiz muita raiva, mas eu creio que, assim, o último ano que ela começou a ver que muita coisa estava mudando, a gente viveu um ano, assim, eu falei que foi, assim, um ano muito intenso, porque foi pandemia, todo mundo sumiu, e a gente vinha fazer máscara, a gente estava aqui, e eu comecei a viver perdão, e eu falava de perdão com ela, conversava de perdão, sentei na mesa de reconciliação com ela. Minha primeira mesa de reconciliação, quando eu comecei a estudar o perdão e reconciliação, foi com ela. Eu chamei ela e a Luciana na minha casa. E a gente tinha passado a gente sempre foi muito amiga e a gente tinha passado por um problema e teve uma ruptura, né? E eu sempre dizia, Senhor, eu devo muita coisa para elas. Eu tenho muita gratidão no meu coração. Porque hoje, assim, eu sou o que eu sou, graças a Deus, a meu esposo, que sempre esteve comigo, mas elas me apoiaram, elas me ajudaram, essa família me acolheu. E eu falei assim, Senhor, eu preciso ter uma mesa de reconciliação. E eu lembro que, depois que eu cheguei do hospital, quando eu fiz a cirurgia, que eu falei assim, eu me recuperando, eu vou chamar elas e vou conversar. Eu fiz a mesa de reconciliação na minha casa. Ela chorou muito. Eu falei para ela, a partir de hoje nós vamos escrever uma nova história. E daí por diante foi uma nova história mesmo, Eliel. A gente sempre estava junta. Ela me ensinou mais do que ela já tinha me ensinado. Foi um ano muito intenso. Eu vivi o último ano muito intenso com ela. Nossa, e é interessante porque a visão que eu lembro assim muito bem da minha avó são as pregações de sabedoria. Ela chegava aqui e não pregava essas coisas muito teológicas, esse exagero às vezes de muito conhecimento. Ela chegava e falava, tipo assim, coisas muito simples, mas com uma profundidade de sabedoria muito grande. E tipo assim, eu lembro que a minha avó, umas pregações aí, eu lembro que até tem no online, só que a imagem é horrível, mas o áudio dá pra ouvir. Ela falando, como que eu queria que todos os meus sobrinhos estivessem aqui
Aí eu fiquei pensando, caraca, gente. E foi a última vez que a minha avó pregou. Aí eu fiquei pensando nisso, caraca. Às vezes a gente não dá tanto valor, mas foi uma pessoa também que Foi. ensinou muita gente, Muito. né? Então, é isso que ela falava. Ela falava assim, olha, uma mulher de saia pregando, Cleo. Aí eu comecei a pegar isso ali, ó. Aí eu falei assim, vou pegar isso aí. Aí comecei a mudar minhas vestes, não por conta dela, mas ela despertou isso dentro de mim. Então, quando eu coloco uma roupa, eu não me sinto bem, o Espírito Santo logo me constrange e eu lembro da voz dela. Eu lembro, eu fui ensinada assim, eu quero continuar assim. Porque foi ali que tudo começou, Eliel. Eu sempre falo que eu tenho oportunidade, eu falo não só com os meus alunos também, né? Mas eu falo com as mulheres, quando eu estou reunido com algumas mulheres, eu sempre falo que o Espírito Santo ele começa a constranger você. Eu gostava de roupa muito decotada, assim, eu gostava de roupa muito agarrada quando eu comecei a ficar com o corpo bonito, eu queria expor muito meu corpo. Mas quando eu tive um encontro com Deus, ele foi mudando, transformando, foi arrancando tudo aquilo que eu, sabe, gostava, tudo aquilo que era sexo, né? É. Para chamar atenção, atrair. E ele foi tirando isso de mim. E eu comecei, Léo, ver que as vestes que ele queria eram vestes novas, eram vestes de santidade. Não é um religiosismo, não, tá? É uma santidade. É você colocar uma roupa bonita, mas que você se sinta bem, que você se sinta confortável. Quando, às vezes, eu boto uma calça para ministrar, eu fico malzona. É. Fico muito mal. Parece que ele fala assim, mas não era assim que eu te queria. E até a roupa. Até a roupa. Hoje eu fui colocar, aí eu falei, hoje vou com que roupa? Ele falou, vai com aquele vestido. Aí eu falei, ai, meu Deus, vestido... Não tem, combina não. Ele, vai com aquele vestido. Eu falei, é verdade, eu vou com aquele vestido, vou bem bonita. Ele te veste. Quando você olha no espelho, ele fala, tá legal não. Aí eu vou lá e tiro. Aí às vezes o Júnior fala, nossa, mas... Por que... Não, Júnior, você nunca vai entender. É uma coisa minha com louca. ele. Aí é verdade, gente. Eu lembro, teve uma vez que eu tava até no culto da tia Lisiane. Um culto da tia Lisiane, não, um culto lá na casa da tia Lise, que eu tava falando. Que era aniversário dela, o Manu e a Nina estavam também, eu lembro que... Acho que tava indo embora. Tava indo embora. Aí eu lembro que eu falei com ele, gente, eu acho legal que às vezes, até quando a tia Alice tá fazendo pedido do hortifruti, ela para a hora, aí ela fala, Eliel, porque eu mesmo tenho um conhecimento, tenho do que vai vender, do que não vai vender, do que vai ter perda, eu paro, eu oro, e tipo assim, o Espírito Santo me ajuda. E eu fiquei pensando, gente, é isso, é nos pequenos detalhezinhos ali que o Espírito Santo fala, ó, faz isso, não faz isso, olha pra lá, vem pra cá. E você já teve uma experiência dessa, Cleo? Assim, Já. de muito rápido, assim, caraca, falou aqui na hora, plim! Já, várias. Muitas experiências. Conta aí, eu gosto muito de ouvir essas experiências. Com ele, que ele... Resposta De rápida. avisar, De avisar? Igual... Esses dias eu tava orando por algo e quando o Júnior chegou em casa, ele chegou com a resposta. Eu falei assim, vou sair... É uma coisa simples. Vou pro Porto Real e o Júnior chegou com a resposta. Se arrumou, saiu correndo e a chave que eu precisava do apartamento para mim entrar no Porto Real, ele foi levando a chave. Ele foi a resposta. Ele entrou, comeu, saiu... Eu falei, gente, eu orei pro Senhor falando assim, Senhor, se eu tiver que ir lá no Porto Real hoje, o Senhor faz que tudo dê certo. Porque eu estava sentindo, sabe, quando você sente ali dentro do coração, que não era para mim. Foi ontem, isso, segunda-feira, né? Hoje é terça, gente, eu estou meio perdida na semana. Eu falei assim, Senhor, acordei de manhã, orei, falei, Senhor, eu tenho que ir no Porto Real. Mas se não for para mim no Porto Real, o Senhor me mostra. Faz alguma coisa. Na hora do almoço, o Júnior chegou, comeu rapidinho. Quando eu olhei, já estava botando a roupa e foi. Aí eu fui entregar o meu propósito. Ele... Falei, gente, como é que eu vou para Porto Real? Ele falou assim, não quero que você vá para Porto Real. Eu já te dei a resposta, que não é para ir. Eu fiz com que ele saísse e você esquecesse da chave. Eu falei, Senhor, alguma coisa tinha que ele me livrou. E é nos mínimos Foi detalhes, muito né? rápido.
E é Muito nos rápido. mínimos detalhes, gente. Fora outras coisas assim que é muito rápido, É. não dá pra lembrar. Mas isso que eu lembro ontem foi isso. Eu orar e tá assim com o meu coração meio angustiado de não ir. Oh. E a resposta foi assim, ó. Esquece a chave e ele vai embora com a chave. Eu tinha como ir buscar a chave. Tinha, que ele tava aqui na igreja. Mas ele falou, eu não queria que você fosse. Aí eu fiquei dentro de casa fazendo umas coisas que eu tinha que fazer. Ô, Cleo, e outra, como é que começou esse ministério? Gente, o pessoal sempre fala que a Cleo exorta. Lembra uma vez que... Exorta, gente do céu. Eu lembro de Prego uma Bíblia, vez... gente. Palavra de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, eu lembro uma vez que tu falou, aí, nossa, eu lembro que o pessoal ficou falando, que tu falou, exorta ou não exorta? Eu acho que tava, não, tu tava falando assim, que tu tava orando, aí falando, pedindo pra Deus, Pra Deus. exorta ou... Senhor, o que eu faço? Exorta ou edifica? Não, exorta. Exorta. Mas enfim... Aí eu falei, eu vou exortar porque eu não tenho compromisso com vocês. Eu tenho compromisso com ele. Aí daqui a pouco eu falei, meu Deus, por que o senhor faz eu falar essas coisas? Depois fica todo mundo... Gente, mas eu oro e choro muito, gente. Eu choro demais. Porque antes de me trazer essa palavra para que ela edifique sua vida, ela já edificou a minha. Eu já fui exortada. Então, assim, quando eu falo assim... Quando vocês falam assim... É só prega exortação. Gente, então ele só me exorta. É o que tá passando, né? Ele só me exorta. Porque às vezes eu quero vir com uma palavra e ele fala, não é essa. Aí eu insisto, aí eu oro, vou, não é essa daqui. Aí eu fico ali estudando. Mas não sai nada. Eu falo, meu Deus, não tá encaixando, não tá fechando essa conta. Aí ele vai e me fala, não é essa, Cleo, vai por esse rumo aqui que eu tô te dando, mulher. Prega essa palavra. Aí quando eu vou, aí as coisas vão fluindo, ele vai falando comigo, eu vou chorando. Aí ele fala, tá vendo, não foi mais fácil você obedecer? Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Então aquilo que ele me pede para pregar, eu prego. Ele, mas é difícil. Muito difícil. E não é só aqui, é em todas as igrejas que eu vou. Eu fui chamada, até uma vez eu entrei em uma crise muito grande, Eliel. Eu falei assim, Deus, comecei a gritar, né? Mas, gente, tudo isso com muito equilíbrio. Lógico que eu não vou sair da centralidade e ficar com, né? Deus, não, entenda. Eu falei, Deus, por que você me chamou para pregar desse jeito? As pessoas olham para mim, às vezes, com cara de ódio. E ele falou assim, para mim também. Porque é a minha palavra que você está pregando. E você não está falando o que você quer, é o que eu quero. Então você para de se preocupar e ficar pensando o que vão achar de você, o que vão pensar, o que estão achando, se vão gostar de você ou não. Se preocupa com o que eu estou pensando de você. Aí eu comecei a sair dessas crises, mas eu tinha muita crise. Eu pregava e daqui a pouco olhava, parecia que estava todo mundo com os machados. Querendo me pegar. Mas era a palavra de Deus, gente. Eu prego Bíblia. E eu fui chamada para esse tempo pregar contra o pecado, por quê? Só quem viveu no pecado, gente, só quem viveu uma vida de pecado, sabe? Então eu amo você e não quero que você viva o que eu vivi, passe o que eu passei. Então, assim, se eu puder entrar nessa guerra e livrar a tua alma do inferno, poder pregar Jesus e salvar você do inferno, eu vou querer te salvar, eu vou ali levar a palavra, porque é a palavra dele que te salva e liberta. Mas ele vai usar a minha vida, a vida do Eliel, dos pastores, para quê? Para que ele venha ministrar sobre sua vida e tirar você desse inferno, né? Que você está vivendo e levar você para a luz, que é Jesus Cristo. Então, assim como eu fui alcançada por essa palavra transformadora, hoje eu quero também pregar para as pessoas, não peque. Não peque. Faça aquilo que Jesus quer que você faça. Viva a verdade. Viva a palavra de Deus. Renuncie à carne, ao pecado. Ele vai te abrir leques de portas, várias oportunidades, mas viver em santidade, viver aquilo que Cristo quer que você viva, é algo sobrenatural, extraordinário. Gente, e é engraçado que toda época aqui na igreja sempre Deus levanta uma mulher cheia da autoridade pra ser essa pessoa que coloca as coisas na linha. E eu lembro que em uma época até acho que foi a tia Sandra. Ela chegava aqui na igreja, pedia pras crianças, cospe de chiclete. Lê um versículo. Ela cantava, o homem das mãos furadas. Está passando.
Sinta ele aí. E as pregações dela também eram palavras assim, gente. Corria, né, nos corredores. No começo eu tinha muito medo. Eu falei, ai, meu Deus do céu, lá vem essa mulher. Vai. A seco, era pra engolir a seco. E eu vejo, assim, que você assumiu esse posto, querendo ou não. Que o pessoal, às vezes, fica até falando... Ai, a sei tia lá. do coque. A tia do coque. Isso que é. Aí eu chego no... Os adolescentes sempre falam. Às vezes a Cleo tá olhando, eu fico assim. A Cleo olha, a pessoa tá tudo assim, ó. Eu, gente, que isso? Mas como é que é pra tu, Cleo? Agora eu tô me acostumando mais. Sim. Mas é muito difícil. Mas tu já tinha se imaginado sendo essa pessoa que nunca. entrega as coisas de Deus pras outras pessoas? Eliel, nunca. Tanto que quando eu comecei a dar, né, lugar para Deus me usar e deixar ele me usar e ser esse instrumento que ele queria, eu sempre ouvi a voz de Deus. Eu falava assim, Deus, você cuida da minha mente? Não, isso é carne. Não vou falar isso, não. E eu ia para casa e eu sofria muito, porque eu não conseguia dormir. Eu era muito cobrada. Aí, no outro dia, eu via a pessoa e eu falava, e a pessoa não acreditava muito. Quem é você? Né? É tipo assim. E eu tinha muita confusão, assim, na minha mente, falar assim, será se é Deus? Será se é eu? Será se é, né, o meu interior que tá querendo falar isso para as pessoas? E eu ia pro teu pai. Às vezes eu sonhava, tinha visões... E eu perguntava pro teu pai. E o teu pai me ajudou muito. Mas eu tinha muita confusão. Deus falava comigo, vai lá e fala isso aqui pra ele. Eu falei, eu? Aí Deus vai. Aí quando eu não ia no próximo culto, eu falava, Senhor, me perdoa. Me dá mais uma oportunidade. Aí o Senhor me dava uma oportunidade, eu ia lá na pessoa e falava. Aí ficava bem. Mas enquanto eu não entregava, eu ficava muito mal. Não dormia direito, ficava passando mal mesmo. Até dor de barriga eu tinha. Até encontrar aquela pessoa e falar o que Deus mandou. E até assim, até hoje é assim, Eliel. Até hoje é assim. Se Deus fala comigo, agora eu entendo. A própria Bíblia diz isso. Não julgue o profeta, mas sim a profecia. O Senhor ele sempre vai usar alguém para falar, para te despertar ou para trazer um recado da parte dele, seja ele de exortação ou edificação. É o Senhor que vai enviar, né, um profeta, vai falar com você através da palavra, mas ele vai pegar uma pessoa como um instrumento para ministrar sobre sua vida. E quando ele fala isso comigo, hoje eu vou. Você acreditando ou não, eu vou. Aí é problema teu com Deus. Por quê? Eu comecei a pegar aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, não julgue a profecia, mas sim o profeta, o profeta, mas sim a profecia, então você não tem que olhar para mim, não tem que olhar para quem eu fui, para quem eu sou. Você vai ver se essa profecia, isso vai se cumprir, se encaixa com a palavra. Se aquilo vai acontecer, é de Deus. Então, assim, às vezes Deus me dá umas coisas muito loucas, aí eu vou e falo. E, assim, várias pessoas já... Eu falo, meu Deus, por que eu falei isso? Aí eu vou para casa, oro, às vezes eu tô assim, eu me ajoelho dentro da igreja e oro. Aí eu falo, por que eu falei isso, Deus? Aí ele fala, porque eu queria que você falasse. Eu falo, Senhor, misericórdia, Senhor, porque às vezes não é tão bom. Aí passa um tempo depois, a pessoa chega e fala, eu queria edificar a sua vida. Aquilo que você me falou naquele dia, eu não entendi, mas aconteceu. Deus cumpriu. Muitas coisas, assim, para honra e glória do Senhor. Não faço nada, eu só faço aquilo que ele me manda, mas às vezes que ele me manda entregar, eu entrego e para honra e glória do Senhor, assim, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que foram, né, exortadas e se encaixaram naquilo que ele queria, na vontade dele, sendo a vontade dele, e hoje estão vivendo. Eu tenho vários amigos, casais que já estavam quase se separando e que, assim, Deus me levantou para aquela igreja, para aquele momento, e eu não olhei, falei, nunca mais vou ser chamada? Ai, vai cancelar a agenda. Nunca mais. Não penso nisso. Que nunca mais vai agendar. Não. Se Deus mandar eu falar com a igreja e alguém da igreja, eu vou falar. E eu oro ao Senhor, cumpra a tua palavra. Não foi a minha, foi a tua palavra. E eles vêm e me testemunham. Cleo, para honra e glória do Senhor, meu casamento, depois que, né, eu escutei a voz de Deus,
Você foi um instrumento e eu me consertei e hoje eu estou vivendo um casamento transformado. Tenho muitos amigos. Assim. Ai, glória a Deus. E, Cléo, e como é que você faz para manter uma vida com o Espírito Santo? Assim, um relacionamento com o Espírito Santo? Às vezes é uma pergunta que muitas pessoas Vou beber uma água. têm aí. Ai, eu não sei, porque às vezes... Eu acho que o pessoal também é muito sentimental. Mas, enfim, como é que você faz para manter um relacionamento com o Espírito Santo? Eliel, olha, eu oro muito. Mas ainda tenho que orar muito mais, né? Eu tenho que orar mais. Eu oro, eu jejuo, eu subo um monte, eu faço propósito, eu tiro coisas que meu corpo gosta, tudo para ter um relacionamento, mais intimidade com ele. E, inclusive, até me afasto de pessoas para ter esse relacionamento. Às vezes, Eliel, as pessoas não entendem, nunca vão entender, mas quem tá nessa mesma linha Sim. de pensamento e que eu vou te falar, e caminhando conforme a vontade dele, vai me entender. Às vezes, tem um grupo de amigos aqui. Você não é metido, você não é chato, você não tem espírito de exclusão. Não, mas ele fala, eu não quero você aqui. Aí eu deixo de estar aqui porque eu quero me relacionar com ele e ter mais intimidade com ele. Às vezes tem uma festa. Aí eu oro, aí ele fala, não quero que você vá nessa festa. Aí eu não vou nessa festa, porque ele não quer que eu vá. Não sei se você vai entender, se você já viveu isso. Mas é muito louco você ter um relacionamento, uma vida com Deus e começar a fazer tudo que ele quer e deixar de fazer muita coisa que você gosta, é muito louco. E eu tenho essas loucuras com ele. Às vezes eu tiro... Às vezes eu falo, meu Deus, eu queria ter mais intimidade com as pessoas, me relacionar melhor com as pessoas. Às vezes eu queria estar mais junto, mas ele fala pra mim, não. Aí eu entendo que às vezes, Eliel, eu não vou estar ali, sabe, somos amigos, mas eu não vou estar em muitos lugares que vocês estão. E às vezes você vai dizer, nossa, a Cléo não se mistura, nem a família dela. Mas às vezes Deus vai me usar por um tempo na vida de vocês que eu não posso saber nada da vida de vocês. Não sei se você está me entendendo, Sim. Não sei se as pessoas também vão me entender. Mas tem coisas que vai acontecer que eu não estava ali, não fiquei sabendo, mas Deus vai me usar como instrumento para esse tempo que você está vivendo, como resposta dele para a sua vida. E essa intimidade, esses relacionamentos que ele tem particular com você, vai fazer com que você não tenha alguns vínculos. Você está me entendendo? Sim, faz sentido perfeitamente. Faz todo sentido. Faz sentido isso para você? Então, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes as pessoas podem me achar metida, né? Exclusiva, né? Não quer me misturar, mas não. É porque eu quero esse meu relacionamento com ele cada dia mais afinco, mais junto, mais agarrado. Eu quero ficar mais agarrado com Jesus. Então, eu tenho algumas coisas que eu tiro da minha vida, do meu cardápio, né? A minha carne gosta de se alimentar, não só de comida, mas de relacionamentos, convivência com pessoas. Tudo por conta da intimidade do relacionamento com ele. E eu acho que tem tudo a ver, até porque se tu for ler Mateus e João falam mais disso. Tipo assim, toda hora, Jesus saiu para orar. Jesus ficou sozinho. Jesus mandou os discípulos ir catar coquinho. Aí sempre vê isso nesses dois livros. Porque Jesus tinha essa questão da solitude também. De tipo assim, de ficar um tempo recluso, sozinho, colocando os pensamentos no lugar. E eu fico pensando nisso, que as maiores experiências que a gente tem com Deus, na maioria das vezes é sozinho ali na intimidade. Eu lembro que eu fui batizado em língua, gente, no quarto do profeta. É que a gente tem o quarto do profeta lá em casa. Tem um quarto do profeta. Aí, enfim, gente, a história desse quarto é que lá, nesse quarto, quando o pastor vinha pregar, ficava lá no quarto. Aí a gente começou a chamar quarto do profeta, quarto do profeta, ficou quarto do profeta. Quarto do profeta. Aí eu subi pra ler a Bíblia, eu fiquei tocando violão.
Aí fui batizado, depois a Aline foi, também a gente começou nós dois lá a falar em línguas, e eu fico pensando nisso, cara, é nessa intimidade que Jesus, assim, que as tuas raízes são fica mais profundas, E, Cleo... Eu vou te falar rapidinho. Vai, faz essa Não, pergunta. pode falar. Não, pergunta aí. Ah, porque eu esqueci o que eu ia perguntar, eu tenho memória de peixe. Atrapalhei o raciocínio. Eu vou te falar, então, você falou do quarto do profeta, eu comecei a ter experiência dentro do banheiro. Banheiro do profeta. De madrugada. De Sério? madrugada, assim, eu comecei, a Tereza falava assim pra mim, Cleo, você tem que pedir sabedoria, minha filha, porque às vezes eu explodia muito com o Maurício, né? No meu casamento eu explodia muito. Eu falei assim, eu quero ter um casamento saudável. Aí eu fiz um propósito de oração, foi de 1 mês. Aí tava na onda do quarto de guerra, lembra? Logo que saiu aquele filme, todo mundo vendo o filme, né? O quarto de guerra. Aí eu falei, vou ter meu banheiro de guerra. Aí eu acordava de madrugada. Abraçava privada e ali clamava o sangue de Jesus. Eu quero ser transformada, Senhor, me transforma. Eu quero ser transformada, eu quero ser uma mulher transformada. E ali eu comecei. Foi 1 mês no banheiro de guerra. Agarrada ali, abraçava privada e chorava de madrugada. Por quê? No meu quarto, o Júnior estava dormindo. No quarto, as crianças estavam dormindo. Na sala, eu ia acordar todo mundo. E ali no banheiro, fechava e agarrava, lia a Bíblia. Levava a Bíblia pro banheiro e ficava agarrada. Era o banheiro de guerra. Ô, Cleo, pra tu chegar como você tá hoje, também foi, assim, um esforço muito grande seu, né? Pra tá nesse lugar de transformação, né? Foi. Porque às vezes a gente olha, a Cleo hoje em dia é crente, mas não sabe, tipo assim, as coisas que você teve que renunciar Muita e tal. coisa. E como é que Muita foi pra coisa. você, assim, a coisa mais dolorosa que tu passou pra estar aqui, né, hoje? Eu ia falar nessa noite como se eu estivesse no culto, mas enfim, aqui nesse podcast. É porque aqui é tudo escurinho, né? A coisa que mais... A mais dolorosa, assim, caraca, eu tive que abrir mão disso pra estar hoje aqui. Cara, tem tanta coisa. Mas uma coisa que eu gostava muito era de ter aquele cabelo todo picadinho, frufru. E eu batia ele aqui curtinho. E eu falei assim, que eu voltaria meu cabelo, que eu nunca mais cortaria meu cabelo, se eu não precisasse fazer quimioterapia, se o senhor não me deixasse careca. Eu não cortaria nunca mais o meu cabelo. Ia ficar pra sempre grandão, ia só parar as pontinhas e pra me ter, né, mais intimidade com Deus, e eu ia deixar meu cabelo grandão. Fiz um voto. Aí, 1º mês, falei, que besteira que eu fiz. Não vou conseguir cumprir. Caraca, o que eu fiz da minha vida? Aí começou o cabelo crescer, aí começou a vir aqui, começou a me dar umas coceiras. Aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí eu ia orar, Senhor, me ajuda. Aí foi crescendo o meu cabelo e eu fui rompendo. Mas de vez em quando eu olhava assim e falava, meu Deus, estou parecendo uma velha. Meu Deus, o que eu fiz? Botar esse cabelo. Para mim, né? Além que eu não queria ficar careca. E foi uma maneira de eu ter mais intimidade com Deus, porque era o que eu gostava muito, de cortar o cabelo. Eu cortava meu cabelo direto. Às vezes meu cabelo estava grandão, eu chegava com o cabelo batidinho. Fora outras coisas, assim, que eu tive que tirar mesmo. Sim. E abrir mão. Ô, Cleo, outra coisa também. Abrir mão de cortar cabelo, gente, mulher. O Maurício Júnior, o presbítero Maurício, ele despertou mais cedo pra essa vida ministerial, não foi? Nossa, foi... E como é que foi assim? Antes da gente casar, ele já tava caminhando com Jesus. Eu que foi difícil. Ô, Cleo, e tipo assim, foi uma diferença muito grande, né? Ter ele ali contigo e tal. Você acha que, tipo assim, se fosse, sei lá, se ele não tivesse te ajudado tanto, estaria do jeito que tá hoje? Claro que não, Eliel. Eu tô perguntando pra ser sensacionalista aqui. Eliel! Eu lembro, gente, o Fino Eu fazia muita raiva, mas esse homem aguentou muita coisa. O Fino orando pelas pistas aí, gritando. Ele gritava. Gritava. Ele colocava um fone no ouvido, subia um monte, pegava essa Rio Santos e gritava, salva, salva minha esposa, salva minha esposa. Eu era uma mulher difícil. Meu Deus, eu falo que esse homem, meu Deus, nada que eu faço, paga.
Que ele aguentou. Eu não sei se eu ia ter essa força, não. Ele é guerreiro. Muito guerreiro, Tem que né? falar pra ele que, meu filho, louvado seja o nome do Senhor, meu filho. Valeu a pena, né? Mas foi difícil. E, ô, Cleo, é interessante, gente. Isso é muito legal. Porque a pessoa, quando ela é transformada, transforma todo o ambiente. Eu não sorria. É. Era muito difícil, né? Não arrancava um sorriso de mim. Nada. Sorri. E olha, Eliel, eu tenho uma foto que eu vou usar até na conferência, que eu tinha 28 anos. Parecia que eu tinha 50. Gente, Jesus. É. A falta de perdão faz isso, tá? Pele, meu Deus. Eliel, você não tem noção a foto. Eu falo, meu Deus, hoje tenho 42. Não tenho vergonha de falar a minha idade. Não tem problema nenhum. 42. Eliel, e eu olho aquela foto e falo, Senhor, essa mulher é eu. Gente, como mudou. Não tinha sorriso. Era um sorriso, sei lá, xoxo. Não tinha alegria, não tinha felicidade. Não brincava com ninguém, nem com as crianças. É. E, ô, Cleo, hoje o teu lado é totalmente diferente, né? Muito. E a gente sabe disso até pelo Rafael, o próprio Rafael. Fala, Rafael ele produtor. chega lá em casa, mãe, a gente tá no campo de futebol, não. Mas eu falo, meu Deus, hoje eu sou... Falo alto, assim, rindo, gritando. Aí, o Rafa hoje é músico, né? Hoje não, né? Já faz mó tempão que ele é músico aqui. E, tipo assim, dá pra ver... Gente, porque isso tudo influencia nos filhos, quem tá próximo ali. Se, às vezes é irmão. Se a gente tá ruim, e eu percebo muito isso, porque a mulher tem mais força de deixar a coisa ruim do que o homem. Cara, quando, tipo assim, a Aline lá em casa acorda meio estressada, gente, muda tudo. Tudo. Se eu acordar estressado, eu não consigo ter tanta força pra mudar todo mundo. Mas quando uma mulher, e tipo assim, quando você, assim, foi transformada, tem nítida essa diferença da sua família, do Fim, do Rafa. Tem porque, assim, eu fico estressada, assim, mulher também tem TPM, né? Tem TPM, né? Mulher tem TPM, né? Também tem, meu filho. Não tem só outros problemas. Mulher, além dos problemas que ela já tem, né? Problema de dia a dia, problema de casa, problema que tem que pensar em cardápio de comida, todo dia diferente. Tem um monte de problema, ainda tem TPM. E, assim, hoje eu não tenho mais. Glória a Deus por isso. É porque hoje eu não tenho mais problema com isso, que o câncer levou tudo da mulher. Mas, enfim, Eliel. De vez em quando eu ainda acordo mal-humorada, assim. Às vezes também eu acordo... Gente, somos seres humanos. Eu não sou um ET, nem você é um ET, né? Somos gente. E de vez em quando a gente acorda irritado. Aí a casa, assim, fica... Uma parte do dia fica aquela irritação. Daqui a pouco eu fico boa e tudo melhora. Mas, gente, é muito legal esse negócio da gente conseguir mudar o ambiente. Eu lembro que teve uma aula sua também sobre isso. Eu não posso contar muito das aulas, mas enfim. Teve uma aula que a gente tava falando sobre isso, sobre essa questão do mau humor, sobre essa questão de ser iracundo. E tipo assim, gente, é verdade, ninguém suporta ficar perto de gente que iracunda. Iracundo, rançoso, meu Deus, não dá. E tipo assim, é importante porque hoje em dia, pelo menos eu vejo isso comigo. Quando eu tô muito assim, cara, o Espírito Santo já vai lá e fala, olha, você tá... É igual eu também escuto. Tá, vamos melhorar, muda isso. Qual é o problema? Resolva o que tem que resolver, porque senão a gente fica a vida toda assim e nem... Eliel, eu não sei se você percebe isso também. A gente tá falando aqui do Espírito Santo falar com a gente. Aí outras pessoas vão ver esse podcast que não são crentes e vão falar, como é que Jesus fala com esse povo? Como é que Jesus fala? Como é que Jesus fala contigo, Eliel? Gente, fala. Eu não entendo, assim, o pessoal fala, como é que Jesus fala? Fala, tipo assim, eu não sei explicar muito bem. Porque tem vezes que é um som nítido, tipo assim, de uma pessoa falando do meu lado. E tem vezes que é uma voz assim, interior falando, tipo assim, poxa, você não agiu da maneira que Jesus agiria. E tipo assim, aí eu vou me ligando a essas questões. Tem muitas vezes também que são os nossos próprios pensamentos. Mas na certeza, assim, que eu tiro cara, tem apontamento bíblico, tem apontamento profético, tem um apontamento, assim, com uma base teológica, então é Deus falando através do meu coração. Eu vejo dessa forma, e com você, Cleo? Isso aqui foi muito louco. Acho que foi há 2 anos atrás.
Assim, eu estava numa busca muito intensa. Estava buscando. Eu queria muito, sabe, viver experiências. Eu estava na busca para viver muitas experiências. Teve uma noite que eu fiquei na minha sala, e assim, eu gosto muito da madrugada. Sabe, teve um ano que eu fiquei intensamente na madrugada, um ano inteiro, intenso na madrugada. Eu ia às 11 e só ia para a cama, tipo, 4h30 da manhã. Teve um dia que eu fiquei com esse ouvido direito surdo, porque eu bati tanto papo com Jesus, e eu ia com um caderno, a minha Bíblia toda riscada, que esse ouvido aqui, ele começou, eu ficava assim, ó, eu começava a sentir um zumbido. Aí eu falava, se eu falar isso para alguém, vai dizer que eu sou maluca, que eu sou uma herege, que isso não existe, né? Mas não, gente, era muitas noites conversando com ele, ideias, projetos e muita coisa que eu tô vivendo hoje. Mas, não, gente, e é coisa de doido, porque eu fico pensando, o pessoal, pra quem não é cristão, pra quem não tem um relacionamento com Deus, fica pensando, mas como é que fala? Gente, a melhor forma, eu acho que assim, a principal é através da palavra. A palavra. Que às vezes você tá lendo lá, tipo, eu tô lendo novamente Provérbios e Novo Testamento. Aí eu leio, tipo, uma coisa que eu já li, uma coisa que eu já sei. Aí vou ler. Gente, onde que tava isso na Bíblia antes? Não tava isso aqui não tava escrito. É tomado o Espírito Santo fala de uma maneira tão diferente que tu fica assim, impactado. É uma fonte inesgotável, né? E é uma fonte inesgotável. E justamente você pode ler, isso. aí você leu, ele te dá uma revelação aqui, um entendimento disso aqui hoje. Aí se tu pegar amanhã, tu vai ler e falar, caraca, outro, sabe? Deus vai dando outro entendimento. E, Cleo, eu já tive um negócio, assim, muito interessante. Que, tipo, eu tava tendo uma questão ali no meu dia, numa coisa que eu tava pensando muito, muito ansioso, muito coisa. Chegava pra ler, era a resposta exata. Tipo assim, gente, é como se, tipo assim, eu não quero... Uma coisa assim, como alguém estivesse falando, escrevendo, falando. Tipo uma mensagem no WhatsApp. Aí eu, gente, meu Deus, parece que falou diretamente. E é muito lindo, porque, gente, porque fala e fala realmente. E uma oração que eu sempre faço, Cleo, é pra, tipo assim, Deus ser bem claro, porque eu sou muito, muito lerdinha, assim, de cor. Assim, ser mais claro, mais específico. E eu já faz muito tempo que eu oro assim. Porque, e desde quando, cara, eu comecei a ter essa oração, as coisas ficaram muito mais claras. Tipo assim, também tem a questão também que o Espírito Santo, ele te ajuda a discernir certas coisas. Sim. Mas, tipo assim, depois que eu comecei a orar assim, eu lembro de estar percebendo as coisas. Cara, isso nitidamente é Deus falando comigo, isso nitidamente é Deus me mostrando algo. E eu amo... Tu tem alguma oração que tu sempre faz? Muito. Gente, vou contar, você tá falando aí, veio aqui na cabeça, veio umas ideias. Deus vai trazer a nossa mente algumas coisas que a gente viveu e eu até vou falar aqui com vocês, e isso é até uma estratégia que Deus me deu e uma ideia para você mudar também as suas estratégias. Eu sempre orava e meu timbre de voz é alto. Eu gosto de ler muito. E eu, estudando, pessoas que lê em silêncio, né? Leitura silenciosa, ela está lendo para dentro dela. Então, quando ela vai externar aquilo, ela fala alto. Então, assim, às vezes a gente tem que ler um pouco médio, um pouco altão e um pouco silencioso. E eu lia, e depois eu ia orar. E quando eu ia orar, eu fazia aquelas orações gritando alto, me rasgando toda pro Senhor. Aí um dia eu estava assim, precisando de algo de resposta, sabe, Léo? Algo que eu precisava muito de Deus. E eu me ajoelhei ali orando, aí ele falou, psh. Aí eu vi nitidamente. Aí eu fechei o olho de novo, eu falei, o Senhor tá aqui. É para mim ficar em silêncio? Aí de novo. Aí eu falei, tá bom, Senhor. Ele vai te dar uma estratégia. Fala em línguas. Como é que é, Senhor? Fala em línguas, ora em línguas.
Eu falei, como assim, Senhor? Ele, você vai, a partir de hoje, você vai orar em línguas, porque o teu espírito vai falar e eu vou trazer a resposta que ele precisa. Ele vai falar e eu vou sendo as respostas. Então, eu orava em línguas e o Senhor, ele trazia as respostas para mim. Sabe? Tá entendendo isso? Sim. Aí foi uma estratégia que ele me deu. Eu falei assim, Senhor, e agora? Ele, eu só quero que você ore em línguas. E, Eliel, eu venço muitas batalhas espirituais orando em línguas. Isso é Orando em verdade. línguas. É uma estratégia. Orando em línguas. Eu oro muito em línguas. Às vezes estou lavando louça e falando em línguas. Aí, às vezes, aí sai, meu cachorro aparece e eu começo a pregar para ele. Eu falo, meu Deus, por que eu tô pregando pro cachorro? Mas é porque eu tô orando e eu falei, meu espírito está sendo edificado. O Espírito Santo está ministrando no meu espírito. E foi uma estratégia, eu venço muita batalha espiritual, que eu tenho muita batalha espiritual. Sim. Ô, Cleo, e naqueles 9 dons lá, você acredita que tem dom da profecia? Como é que é, assim, pra você? Ah, é uma pergunta meio difícil, né? É. Não sei, eu acho que eu tenho, né? Sim. Porque o Senhor me usa em profecias. É. E discernimento de espírito. Eu acho isso muito legal, gente. Eu porque... peço em oração, eu quero sabedoria e discernimento do espírito. Eu acho Sim. que, assim, eu aprendi com meu esposo que cara, tu tem que orar muito pedindo a Deus sabedoria e discernimento do espírito, para você discernir. Porque às vezes você está num ambiente e você não discerne aquele ambiente. E às vezes não é Deus falando. É. Às vezes é o diabo falando, às vezes é o homem falando. E você está achando que é o Espírito Santo falando. E eu peço muito a ele discernimento do espírito, sabedoria. Inclusive, esses dias foi muito engraçado, eu tirando um período pedindo sabedoria. Aí, às vezes, eu faço alguma coisa e ele, você tá orando por sabedoria. Seja sábia. Ah, isso é muito legal. Porque, tipo, eu tava até comentando, não lembro com quem. Eu acho que foi na aula de domingo de manhã. Que, assim, os dons estão aí. Estão aí. Eles estão aí e, tipo assim, a gente tem que pedir a Deus para que Ele nos dê dons. E outra coisa, que às vezes a gente esquece também que... mas qual a diferença do dom da fé e da fé? Porque todo mundo que crê já não tem fé? Sim, mas o dom é o presente especial que a pessoa tem, que é uma fé... Gente, tipo assim, uma fé muito diferente da nossa fé ali cristã. E eu fico pensando nisso, que às vezes a gente vai ter vários momentos na nossa vida que o Espírito Santo vai nos trazer, assim, um lapso de como é o discernimento de espírito, de sabedoria. Às vezes você fala uma palavra pra alguém e tu fica, caraca. Fui eu mesmo? Gente, por mim mesmo, pô, só falo besteira e falei um negócio dele. E tipo assim, às vezes isso acontece, porque o Espírito Santo ele usa da forma como ele quer, no tempo que ele quiser. E uma coisa que eu tenho pensado é que a gente tem que pedir para estar nesse caminho do dom. Porque às vezes Deus até nos usa certas vezes. Às vezes a gente tem um discernimento de espírito, de sabedoria, palavra de conhecimento, mas Deus quer que você viva uma vida nesse caminho do dom. Eu acho que é mais sobre isso. É que você falou, os dons estão aí. São os 9 dons, estão aqui. Tem pessoas que não vai ter os 9 dons, né? Também vamos ser egoístas. Os dons estão aqui. Mas você já parou para pensar? Os dons, o Senhor ele liberou os dons espirituais para nós. Mas nós não buscamos esses dons. Ele liberou os dons. Mas nós não buscamos. A gente não quer renunciar, a gente não quer buscar, a gente não quer pagar preço para ter esses dons. Não. A gente acha que ele tem que dar do jeito que a gente está. E não é assim. Como que o Senhor vai dar um dom espiritual para você se você não está preparado para viver aquilo? Nossa, e eu acho uma parte muito interessante que Paulo fala que... quando ele vai falar sobre a vida cristã, aí ele fala que, gente, eu chamo as pessoas pro ringue, mas eu continuo lutando, eu tô ali, eu chamo um pra subir, continuo nessa caminhada. E às vezes a gente tá assim, tipo assim, já tô muito tempo, já tô velho, já tô coisa. Os novos estão aí. Conferência, graças a Deus. Setembro, já tá ali, batendo na porta, e me fala, conta aí pro pessoal que não sabe dessa conferência, vira aí e fala como é que vai ser. Conferência, Perdão e Reconciliação. Primeira conferência de mulheres. Essa conferência, o Senhor, ele falou comigo
em 2020, 2021, depois do curso. E eu sempre comentava com meu esposo, né, aquilo que Deus estava me falando. E no início do ano, ele me chamou e falou: olha, Deus falou para mim que chegou o tempo de você fazer essa conferência. Eu falei: aonde? Como? Não tem? Ele pode fazer. Deus está falando. Aí eu fui, orei, e eu fui e falei para ele, né, que Deus tinha falado comigo para ser aqui na Apostólica. Vim, conversei com o pastor abraçou o projeto. Primeira conferência de mulheres, perdão e reconciliação. Eu achei que ia ser assim, mulheres, umas 100 mulheres que ia abraçar a ideia, 50 mulheres. Mas hoje essa conferência, Eliel, ela está sendo uma bênção, não só para essa igreja, mas para outras igrejas. Porque tem pessoas que conhecem um pouco do meu testemunho e vai comentando com outras, vão, sabe, espalhando, vão falando de quem eu era, do que Deus tem feito na minha vida, de como tem sido os cursos aqui. E essa conferência toma uma proporção muito grande. Tem mulheres já de seropédica até perequê. Eu acho que hoje o pessoal, até o Adriano e a Tailana, que estão cuidando da mídia, se eu não me engano, hoje ele me mandou mais, acho que 80 credencialzinha que a gente está fazendo para as mulheres. E ele fez um videozinho que começou a se espalhar entre as mulheres. Já está chegando, aí, se eu não me engano, faltam 10 mulheres para 200 mulheres. Essa conferência vai ser uma benção. Eu creio que vai ser um divisor de águas. Vai ser um batismo com o Espírito Santo. Deus vai falar tremendamente na sua vida, porque eu vou trazer muita coisa que ele falou de 2020 até 2024, acerca de sermos tratadas, mulheres tratadas de dentro para fora, mulheres curadas, mulheres transformadas. Eu creio que esse dia que você vai viver aqui, Deus vai liberar sobre a sua vida chaves para você levar para dentro da tua casa e abrir portas que estão fechadas dentro da sua casa. Como assim, Cléo? Que chaves são essas? Chaves espirituais, porque tem relacionamentos que estão fechados, já não tem mais, sabe, comunhão, já não tem mais amizade, já não tem mais amor, e Deus vai te dar uma chave para abrir essa porta, sabe, de tirar tudo que não presta, de jogar tudo pro lixo e de ser uma nova mulher transformada, edificada para cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu casamento. Tem muita coisa boa sendo preparada para vocês. Vai ser dia 9 de setembro. Tem o workshop, essa conferência. Tem estéticas que vão estar presenteando essas mulheres. Tem muitos brindes do coração de Deus para o coração de vocês. Então, não é só a Cléo, tem um grupo de pessoas, tem um grupo de mulheres que são empreendedoras, que têm estética, que elas abraçaram. Tem a mídia da igreja que abraçou, né? O Eliel, o pastor dessa igreja, as mulheres dessa igreja também. E, se eu for falar aqui, tem pessoas que eu nunca imaginei, Eliel, queria abraçar o projeto que abraçaram. O Ministério Campo Sul Fluminense, eles abraçaram as mulheres desde a Matriz até Mangaratiba, né? Elas abraçaram, Ministério Proclame. Então, assim, tem muitas igrejas que estão abraçando esse projeto. Tem uma moça que está vindo com uma caravana de Angra, que era só ela. Daí ontem ela já fechou uma caravana de mulheres para vir. Então tem muita coisa boa para gente no dia 9 de setembro. Não vou contar tudo, não. Você tem que participar para você vivenciar o que vai ser falado e ministrado sobre sua vida. Outra coisa, me perguntaram, vai ser gravado? Não, não vai ser gravado, Eliel. Inclusive, até nesse podcast aqui, junto com você, não vai ser gravado por quê, Eliel? Isso foi um projeto do coração de Deus para o nosso coração. E eu sempre falo, até brincando com as meninas, gente, eu começo o projeto, mas esse projeto não vai parar em mim. Esse projeto vai dar continuidade. Eu creio que Deus, no meio dessas jovens aí, Deus vai levantar mulheres para elas continuarem esse projeto, porque isso não é meu. Isso é do coração de Deus para o nosso coração. Ele usou eu como instrumento, né? Uma idealizadora do projeto. Mas esse projeto não acaba em mim. Eu creio que eu vou fazer esse projeto esse primeiro ano, segundo ano, já depois, não sei. Porque Deus pode levantar outra mulher, né? E eu sempre falo, como eu sempre falei no curso, eu não faço nada para ficar retido em mim. Eu faço assim, sempre pensando que o outro possa dar continuidade. Porque o reino de Deus é assim. Tem que estar em constante crescimento. Então, eu começo.
Daqui a pouco outra vai abraçar essa ideia. A idealizadora foi a Cleo, sim, mas esse projeto é para outras pessoas tomar posse. Não sei. Pode ser a minha filha que volte para Jesus e ela tome posse disso daqui e fale, não, eu vou dar continuidade naquilo que a minha mãe começou. Ou alguma jovem aqui da igreja mesmo que, não, esse projeto vai continuar, a gente vai fazer por longos anos, porque vai ser um projeto que vai ajudar as mulheres, vai tirar muitas mulheres do cativeiro, Eliel. Vai libertar assim como eu fui liberta. Amém, gente. Então, o convite já foi feito. Você que não sabe como, eu vou estar deixando o link aqui no YouTube mesmo. Isso. Aqui na biografia do vídeo. Vai lá, clica, garanta já o seu ingresso. E, Cleo, e outra coisa. E eu acho tão legal isso, porque às vezes a gente tá tão acostumado a entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja. E quando tem um evento assim diferente, as pessoas olham, caramba... É um evento, é uma igreja. Isso é muito bom, né? Porque Poxa. dá uma balançada, assim. E tem 2 meses que a gente está vendendo as inscrições, né? Poxa, 200 mulheres. Então, gente, vai que acaba. São 400? Então, vai ser 400 lugares. Só que tem ainda muita gente para ser inscrita aí, né? Então, não posso garantir que vai ser esses 400 lugares. Hoje mesmo eu não trabalhei. Hoje já tem inscrição para fazer. Sim. Então, não sei se vai ser 400 mais. Quanto então, gente, mais tempo você demorar... mais chance de não poder vir você vai ter. E, gente, vai ser muito legal. Então, é isso. Qualquer coisa, procura a Cleo, procura a equipe dela também. Tem umas irmãs aqui da igreja que estão envolvidas em agilizar esse processo todo. Então, procura. A Juliana, né? A Senira, a Adriana. Todo culto fica um standzinho ali embaixo. Você pode ir lá e tal. Tem telefone também no banner e tal. Pega o telefone, manda mensagem, garanta já. Você que é marido, homem, namorado, presenteia a digníssima aí. Dia das Mães, né, Léo? Dia dos Namorados. Tá chegando. Tá chegando, já presenteia, que vai ser um momento assim, de muita edificação, eu creio. E, Cleo, muito obrigado por participar desse podcast. Muito obrigado por ter contado um pouco da sua vida. E, gente, é muito legal. Muito obrigada a você. Que isso. Olha, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Manda esse podcast para um monte de gente, pra gente conhecer um pouco mais da nossa caminhada cristã, até pra gente ficar ciente que, cara, Deus trabalha, assim, de múltiplas formas. É verdade. É a multiforme graça de Deus. E, tipo assim, a Cleo tá aqui contando o testemunho dela, contando as coisas que já viveu nessa caminhada cristã. E... às vezes é você que tá se identificando, tipo assim, caraca, como aquele negócio, eu acho que eu tô ficando maluca. Tem gente que acredita mesmo, gente. Calma, não tá ficando maluca, não. Tá tudo indo como Deus quer. E, gente, é isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Se tá ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir. Lá no Spotify é seguir. Não esquece também, gente, de colocar classificação lá no Spotify. Se você tá ouvindo pelo Spotify, classifica como 5 estrelas em nome de Jesus, tá, gente? E é isso, Cleo. Muito obrigado novamente. E uma ótima semana pra vocês.